Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Assim, tá. Jéssica, eu te convoquei para te dar um retorno do processo seletivo que você fez aqui conosco e também para te parabenizar pelo seu teste de Excel. Muito bom, o resultado foi além do que nós esperávamos. Só que eu percebi que você não mencionou a instituição na qual você fez o curso. Você poderia nos dizer? Então, é que eu fiz no YouTube, no ProcVTube, no canal que tem lá, eles colocam toda semana novas coisas sobre o Excel e eu aprendi tudo lá. Ah, então é um curso virtual que você Curso fez. virtual. Nossa, que interessante. Pelo YouTube. E tira todas as dúvidas, todo o passo a passo do Excel. Passo a passo, é muito bom. Nossa, eu vou divulgar aqui na empresa, porque o seu teste foi muito bom e, para quem não sabe aqui, poder aprender também, né? É ótimo. Ah, então bem. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau. Tchau. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do ProcVTube. E na aula de hoje nós vamos ensinar a como criar um dashboard, que é um painel de indicadores. Na última aula nós ensinamos a como criar um gráfico de 2 eixos, como esse que nós estamos vendo aqui. E hoje eu gostaria de aplicar este gráfico dentro deste nosso relatório, que é um gráfico de velocímetro, que nós ensinamos também em outra ocasião. Porém, hoje nós vamos aplicar dentro do contexto deste relatório. Esses gráficos, a ideia é que sejam com filtros dinâmicos. Quando eu altero alguma informação nos filtros, o gráfico se altera. A mesma coisa deve acontecer aqui para este gráfico de velocímetro. Apenas para recapitular alguns pontos que nós já vimos na última aula, nós temos aqui uma abinha dados, que daqui é onde surgiu o nosso relatório. Todas as informações vieram daqui. A partir daqui, nós criamos algumas listas para auxiliar na criação dos nossos filtros e do nosso gráfico. Hoje, eu criei também aqui uma tabelinha de metas. Nessa tabela de metas, nós vamos utilizá-la para definir qual é a meta de vendas para cada produto dentro de cada um dos municípios no qual ele é comercializado. E aqui na nossa abinha relatório, nós já temos aqui o gráfico que nós fizemos na última aula e nós vamos acrescentar o gráfico de velocímetro. Estão preparados? Então vamos lá. Bom, então nós vamos começar aqui estruturando as nossas informações. E nós vamos obter aqui qual que é a meta que eu tenho para cada município e produto selecionado. Primeiro eu vou nomear esses campos para facilitar o nosso trabalho. Então vou nomear esse campo aqui que eu tenho o nome do município como nome município. Produto aqui também como nome produto. E aqui onde eu vou trazer o resultado da minha meta, eu vou definir como meta. Vocês vão entender mais para frente como isso vai facilitar o nosso trabalho. E aqui eu vou inserir uma fórmula matricial para obter esta informação, desta combinação. Eu quero achar Santo André, Pós-Barba e trazer essa informação que eu tenho da meta aqui. E aqui eu vou inserir uma fórmula índice. E na minha matriz, nada mais é do que a minha tabela de metas, que eu já nomeei antecipadamente. E eu quero retornar a informação que eu tenho na coluna meta. Ponto e vírgula. No número da linha, eu vou utilizar a fórmula CORRESP, que nós já aprendemos em uma aula com o instrutor Bruno. E aqui eu digitando CORRESP, aqui está o segredo de tudo. Porque a fórmula CORRESP, eu consigo normalmente procurar uma única informação dentro de uma única coluna. Só que hoje nós temos que procurar duas informações dentro de duas colunas. E nós vamos utilizar isso de forma matricial. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Mas quais informações que eu quero? Eu quero o nome do município, que eu nomeei, que nada mais é do que esta referência, mas aqui eu coloquei este nome.
vou concatenar com o nome do produto. Nome do produto, ponto e vírgula, matriz procurada. Eu vou procurar nas duas colunas. Então, na minha tabela de metas, se eu coloquei primeiro aqui município, eu vou selecionar a coluna município. Então, ele vai procurar o nome do município na coluna município. Vou concatenar aqui na mesma tabela metas. Ele vai procurar lá na coluna produto o nome deste produto aqui. Ponto e vírgula. Eu quero a correspondência exata. Vou fechar parênteses. E aqui a minha fórmula índice, ela vem para meu último parâmetro, que é número da coluna. Este parâmetro aqui ele não é obrigatório, tá? Quando nós temos aqui um colchete depois neste parâmetro, então ele não é obrigatório. Neste caso, como eu selecionei só uma coluna, eu vou apenas fechar parênteses. Se eu pressionar Enter agora, ele não vai acontecer nada. Ele vai aparecer uma mensagem de erro. Então vou pressionar F2 e vou pressionar Ctrl, Shift e Enter. E ele vai retornar este resultado. Ele colocou aqui essas chaves aqui, ó, na minha fórmula. Isso é uma fórmula matricial, ou seja, o Excel ele procura nessas duas colunas essas duas informações que eu estou procurando ao mesmo tempo e está trazendo o resultado dela aqui na frente, 1845 e 71. Muito bem, o próximo passo será nós criarmos então um filtro aqui para mês, porque no nosso gráfico de velocímetro nós vamos utilizar este filtro. Aqui na guia desenvolvedor, nós já aprendemos a fazer isso também em outras aulas. Controle de formulário, eu vou criar esta caixa de combinação. E aqui eu vou formatar o meu controle, deixar com sombreamento. Aqui eu vou colocar o campo lista meses. E eu vou vincular esta célula aqui, apenas para manter ali um padrão. E aqui nós temos os meses. Apenas para recapitular, se você não sabe por que eu digitei lista meses, é exatamente o nome deste campo que eu coloquei aqui, ó, lista meses. E aqui também nós vamos criar um label da mesma forma que nós fizemos com os que estão acima. E aqui eu vou colocar mês. Muito bem. Agora, eu preciso trazer aqui, da mesma forma que eu fiz nesses aqui de cima, eu quero trazer o nome do mês. E eu vou trazer logo aqui, na frente desta referência. Então, eu vou utilizar a fórmula índice novamente, como nós já aprendemos também. E aqui na minha lista meses, ponto e vírgula, o número da linha é exatamente este que eu referenciei aqui. E aqui eu posso fechar parênteses e pressionar Enter. Aqui eu não preciso fazer de forma matricial, porque eu estou procurando em uma única coluna. Aqui eu já tenho então a referência do mês aqui, e eu vou nomear também esse campo como nome mês, para facilitar o nosso trabalho. Nome mês. A partir de agora, nós podemos já criar o nosso gráfico de velocímetro, bem nesse espaço que nós temos aqui. Tudo bem? Vamos ver como que nós vamos fazer isso. Para quem não assistiu a aula de gráfico de velocímetro, eu sugiro que assistam essa aula para ver detalhadamente como se cria. Hoje eu só vou aplicar este conceito aqui. Criei aqui logo abaixo a tabelinha que as duas tabelinhas que nós precisamos ter para utilizar neste gráfico. E aqui, o primeiro ponto que eu vou colocar aqui, eu acrescentei, é um percentual de cada fatia. Então, qual que é o percentual de cada uma das fatias? Eu vou definir aqui que 20% será como péssimo,
30% será para a fatia do ruim, mais 30% para o bom e 20% para o ótimo. Se eu pressionar Alt igual aqui, isso vai dar 100%. Muito bem. O valor de cada fatia. Esse valor eu vou me basear na minha meta que eu defini aqui em cima. Lembra que eu defini uma meta? E de acordo com o meu filtro essa meta vai mudar? Então esse 20% será sempre 20% dessa meta. Ou seja, quando der 100%, ele vai corresponder ao valor total da minha meta, para nós montarmos ali o nosso velocímetro completo. E aqui é simples, eu pego a minha meta e multiplico pelo percentual que eu tenho aqui. Vou arrastar esta fórmula. E aqui pressiono Alt igual e eu tenho o total. E aqui nós vamos utilizar a fórmula agregar, como nós aprendemos na aula de gráfico de velocímetro. Vou somar, não vou ignorar nada. E aqui na minha matriz eu vou selecionar esta referência, digito 2 pontos. Vou fixar somente a minha primeira referência, vou deixar de forma absoluta, pressionei F4. Vou fechar parênteses, pressionando Enter. Ao arrastar esta fórmula, ele vai mostrar para cada intervalo de vendas qual será o correspondente dentro do meu gráfico. Vocês vão entender isso quando visualizarem o gráfico. E aqui na nossa tabelinha de ponteiro, a espessura do meu ponteiro eu vou falar que é 1% da minha meta. Como essa meta ela vai variar, então o meu ponteiro ele vai corresponder a essa medida. E aqui este valor restante, ele é o resultado da soma desta tabela de cima, que são as minhas fatias, menos a soma destes dois intervalos aqui, dessas duas células. Muito bem. E as vendas do mês, nós faremos a mesma coisa que nós fizemos para obter a meta. Vamos utilizar uma fórmula matricial. Igual índice. A minha matriz é a tabela de vendas agora, não é a tabela de metas. A tabela de vendas é a que está na abinha dados. A informação que eu quero retornar é exatamente a coluna de vendas. E aqui é onde está todo o segredo, Corresp. Nós vamos procurar o nome do município, junto com o nome do produto, junto com o nome do mês. A ordem sou eu que defino, não importa. A ordem que eu colocar aqui é a ordem que eu tenho que colocar na matriz procurada. Na matriz procurada, eu vou procurar na minha tabela de vendas. Então, primeiro eu vou procurar lá em município, junto com a coluna de produto, junto com a coluna de venda de mês. E eu quero a correspondência exata, fecha parênteses. E como eu já me antecipei, nós selecionamos apenas uma coluna na fórmula índice. Se eu não informo qual é o número da coluna, ele vai trazer a minha primeira coluna, que é a qual eu selecionei. Ctrl Shift Enter, para ele trazer o valor correspondente. E aqui está. Ele trouxe as vendas do mês. De qual mês? Desse mês que nós selecionamos aqui, ó, abril de 2015. Ele trouxe as vendas correspondentes aqui logo abaixo. A partir de agora, nós vamos criar o nosso gráfico. Então, eu vou selecionar aqui este intervalo, somente este pedaço aqui da minha tabela. E vamos aqui, ó, inserir gráficos. Vem aqui, gráfico de rosca. E vamos fazer aquela mesma formatação que nós fizemos do nosso gráfico. Vou selecionar aqui, formatar série de dados. E aqui no ângulo da primeira fatia, vamos deixar como 270 graus.
Vou deixar 50% o orifício da rosca, para ele diminuir essa circunferência. E agora nós vamos aplicar as formatações. Venho aqui, vou deixar sem preenchimento e sem linha. Agora eu vou selecionar novamente aqui e vou adicionar os rótulos de dados. Selecionando os rótulos de dados, volto aqui nesta opção, opções de rótulo. Venho aqui e coloco somente o nome da categoria. Vou pintar de branco a letra, deixar em negrito. Aqui logo abaixo eu vou deletar, para que ele deixe somente essa informação aqui. Muito bem, o meu velocímetro já começou a ganhar forma. Seleciono novamente. Vamos aqui em selecionar dados e eu vou criar a minha segunda série de dados. Primeiro eu vou apenas colocar um nome para essa primeira série de dados, para saber que esta é a série das fatias. E agora eu vou adicionar uma nova, que será a minha série do ponteiro. E aqui eu vou selecionar a referência do meu ponteiro. Clicando em OK, OK. Ele adicionou essa outra rosca aqui logo em volta. O que nós vamos fazer então? Eu vou selecionar cada uma dessas partes e eu vou deixar aqui sem preenchimento e sem linha. Esse aqui de cima também, sem preenchimento e sem linha. E aqui, onde eu tenho, onde será o meu ponteiro, eu vou colocar aqui um preenchimento preto. E eu vou deixar com uma linha aqui também, a mesma cor. Muito bem. A partir de agora, eu só preciso colocar em segundo eixo. Alterar tipo de gráfico de série. E aqui o meu ponteiro eu vou deixar como eixo secundário. E vou pressionar OK. Selecionando esta série, eu venho aqui, altero novamente para 270 graus o ângulo da primeira fatia. Aqui no orifício da rosca eu vou deixar como 0. Ele já criou o meu ponteiro. Muito bem. Agora eu vou selecionar somente o ponteiro. Aqui seleciono só o ponteiro. E eu vou acrescentar um rótulo de dados nele. Esse rótulo de dados eu vou deixar na extremidade externa. E aqui eu vou clicar para que ele fique essas circunferências na cor branca. Porque aqui eu vou alterar essa informação. Vou pressionar aqui igual. E eu vou colocar aqui esta célula. Pressionando Enter, ele vai aparecer o valor que eu quero. Apenas deixar aqui sem linha e sem preenchimento. Vou trazer a informação aqui para cima. Muito bem. Nós temos pronto o nosso gráfico. Uma coisa que falta eu fazer aqui é criar um título para o meu gráfico. Então, eu vindo aqui em Design, adicionar elemento gráfico, título, vamos colocar aqui acima do gráfico. Agora, eu posso colocar um título. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz para esse gráfico aqui. Vamos colocar um título para ele aqui. Que eu vou colocar performance do mês. E aqui eu vou concatenar com o mês desejado. Neste caso, eu vou utilizar a fórmula texto para aplicar uma formatação. O valor é o nome do mês, ponto e vírgula, e no meu formato nós vamos colocar aqui a formatação de mês com
com 4 letras, significa que ele vai trazer o nome completo do mês e o ano. Apenas 2 dígitos para o ano é o suficiente. Muito bem, ele trouxe aqui abril de 2015, por conta desta formatação. Outra coisa que eu posso fazer aqui é deixar o abril com a primeira letra maiúscula. Eu venho aqui e digito PRI maiúscula e fecho parênteses depois. Ele ficou o abril com letra maiúscula. E agora basta selecionar aqui o título do gráfico, pressionar igual, selecionar aqui e pressionar Enter. Muito bem. E agora vamos apenas aplicar uma formatação final aqui. Vou ocultar essas linhas. Aqui em exibir, vou deixar sem linhas de grade para que a visualização fique mais clean. Vou tirar esses títulos também. Gostaram da nossa aula de hoje? Curtam a nossa página no Facebook. Se inscrevam no nosso canal e até a próxima.